got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. Separei pra essa rodada apenas 8 jogos, né? Como vocês já estão acostumados aí, segunda-feira não costuma ter uma grade de jogos muito interessante, nessa segunda-feira não vai ser diferente, né? Então separei apenas 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando 2 bilhetes prontos pra vocês. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já peço a sua ajuda, sua moral pra estar se inscrevendo no canal, ativar o sininho pra receber notificação de todos os vídeos, conteúdo que eu lançar aqui, e deixa seu like no vídeo, que é muito importante, né? O seu like ele fortalece demais no trabalho que eu ofereço aqui no canal e também vai ajudar para que esse vídeo chegue para outras pessoas no YouTube. Então o seu like é importante demais, é de graça e vai me ajudar muito, galera. Então mete o dedo no like aí, que eu agradeço a todos vocês. E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, o número vai estar na descrição desse vídeo e também está aparecendo aqui na parte de baixo da tela. Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei para essa segunda-feira são esses daqui, né? Nosso primeiro jogo aqui já começa 1h da tarde, né? Campeonato da Noruega, segunda divisão. A gente vai ter o Brann, o time da casa, né? Que é líder do campeonato e já garantiu a sua vaga para a primeira divisão na próxima temporada, contra o time do Grorud, que é uma equipe aí que já está completamente rebaixada, né? Então a gente vai ter um confronto aqui bem interessante, né? Isso porque o Brann já está classificado, como eu falei, e está muito próximo também de conquistar o seu título e de forma invicta, né? O time ainda não perdeu, né? São 20 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, né? A campanha impecável. 69 gols marcados, 11 gols sofridos, né? Melhor ataque do campeonato disparado e a melhor defesa. E vai enfrentar aqui o último colocado, que é o Grorud, que só venceu uma partida nesse campeonato, que foi recentemente, né? Venceu o Ranhen, que é uma equipe que tá aqui na parte de cima da tabela, né? E conseguiu sua primeira vitória aí jogando em casa contra o Ranhen, né? Até isso aí o time não tinha nenhuma vitória, né? Eram 7 empates e 15 derrotas, nenhuma vitória. E conseguiu essa vitóriazinha aí só pra dizer que venceu uma no campeonato, né? Mas, infelizmente, aí é uma campanha para time que vai disputar aí terceira divisão na próxima temporada, né? O time tem uma das piores defesas, né? Consegue ficar aí, eu acho que a terceira pior defesa aí do campeonato, com 51 gols sofridos e 24 gols marcados, né? Nesse confronto aqui, galera, eu acredito que é jogo excelente para gols. Acredito que a gente vai ter oportunidade aí de assistir uma goleada do Brann, né? Acredito numa partida com 4 gols ou quem sabe até mais. E também acredito aí que no primeiro tempo a gente vai ter oportunidade de assistir uma partida com pelo menos 2 gols aí nessa primeira parte do jogo, né? Então com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1,5 gol no primeiro tempo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar arriscando aqui o mais de 3,5 gols. Acredito que é jogo bom aí para goleada. Placar para esse jogo aqui, vou arriscar um 4-1 pro time da casa, 4-1 pro Brann. Agora vamos para mais um jogo, o campeonato da Turquia. Vamos ter aqui um jogo bem interessante, né? Besiktas contra o time do Başakşehir. Jogo 1h da tarde, né? São duas ótimas equipes, né? O Besiktas vai fazendo a campanha um pouco melhor, mas pelo fato de ter um jogo a mais, né? A equipe já tem 5 jogos, enquanto o time do Başakşehir disputou apenas 4 jogos, né? O time do Besiktas, que é o time da casa, tem 4 vitórias, um empate e nenhuma derrota, 14 gols marcados e 7 gols sofridos, né? Um ataque muito efetivo, né? Segundo melhor ataque aí, apenas atrás aqui do Fenerbahçe, que tem 15 gols marcados, e o time aqui do Başakşehir, que ainda não sofreu gols, né? A segunda equipe aqui que não sofreu gol, né? O Konyaspor, que é o líder do campeonato, também não sofreu gols, né? E o Başakşehir aqui tem 8 gols marcados, né? Que dá uma média de 2 gols marcados partida e nenhum gol sofrido, né? Mas agora vai estar enfrentando uma equipe muito forte, que é o Besiktas, e acredito aí que a equipe do Başakşehir pode sim sofrer seu primeiro gol aí nesse campeonato. Com isso a gente vai ter oportunidade de assistir um jogo com 2 gols ou mais, e também vamos ter oportunidade aí de assistir pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1,5 gols na partida. Grande chance aí de saírem pelo menos 2 gols ou mais. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que no primeiro tempo a gente vai assistir um golzinho. Placar para esse jogo, vou arriscar aqui um 2-1 pro Besiktas, 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato da Suécia. Vamos ter aqui o time do Kalmar contra o Häcken, jogo 2h da tarde. Nesse confronto aqui acredito que vai ser bem equilibrado, né? São duas equipes aí que estão bem no campeonato, principalmente o Häcken, que é o time visitante que está na vice-liderança do campeonato. Tem um jogo a menos do que o líder, que é o Djurgården, então o Häcken vencendo esse jogo, até mesmo empatando, pega a liderança do campeonato, né? E o Kalmar vencendo esse jogo aí, sobe umas 3, 4 posições aí, dependendo do saldo de gol, né?
Então vai ser um jogo bem disputado, né? Ainda mais que o Kalmar vem de 3 vitórias seguidas, né? Querendo ou não, isso aí dá uma motivação extra. É uma equipe que dos últimos 10 jogos aí marcou gols nas 10 partidas. E o Haken, jogando fora de casa aí dos últimos 10 jogos, marcou gols também nas 10 partidas. Ou seja, jogo excelente pra gente assistir 2 gols ou mais. Na verdade, até 3 gols, né? Assistir 3 gols ou mais. E também pra assistir gol das duas equipes, né? Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica: ambos marcam, para as duas equipes marcarem gols. Segunda opção que a gente pode estar arriscando é o mais de 2 gols e meio. Acredito que é jogo interessante aí para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato da Holanda, né, segunda divisão, jogo entre Jong AZ contra o Zwolle, jogo 3 horas da tarde, né, esse jogo aqui na minha opinião é excelente para gols, né, o time do Zwolle aí que é o líder do campeonato, ainda não perdeu, tem o melhor ataque do campeonato, né, com 19 gols marcados e 6 gols sofridos, vai pegar o Jong AZ que está em quarto lugar também fazendo a campanha boa, né, tem 14 gols marcados, uma média muito boa, e 8 gols sofridos, né, nesse jogo aqui eu acredito que a gente vai ter um pouco de favoritismo pro time do Zwolle, que tem uma equipe um pouco melhor, na minha opinião, e vamos ter também a oportunidade aí de assistir uma partida com bastante gols, inclusive gol das duas equipes também, então a gente pode estar indo com a primeira opção aqui com a dica mais de 2 gols e meio, acredito que é jogo bom aí para 3 gols ou mais. Segunda opção que a gente pode estar arriscando é o ambos marcam, acredito que o Jong AZ jogando em casa tem chance de marcar um golzinho, e o Zwolle, que é favorito, tem chance de marcar 2 gols, ou quem sabe até mais. Placar para esse jogo aqui eu vou botar 2-1 fora, 2-1 pro Zwolle. Agora vamos para mais um jogo, campeonato italiano, Série A, jogo entre Empoli contra a Roma, jogo 3h45 da tarde, o jogo vai ser na casa do Empoli, mas na minha opinião aí a Roma tem favoritismo, né? A Roma que está em sétimo lugar aqui, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 6 gols marcados, 5 gols sofridos, 10 pontos até o momento, né? Vencendo essa partida aqui, a equipe sobe aí umas 2, 3 posições aí, dependendo do seu saldo de gol, né? Então é uma equipe aí que tem tudo para poder conseguir essa vitória, ainda mais que vai pegar o Empoli que está aqui embaixo, né? Ainda não venceu, são 4 empates e 1 derrota, né? Time que empatou bastante, né? 4 empates seguidos aqui, tem 4 pontos, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. Nesse jogo, galera, eu acredito muito aí que o time da Roma tem um pouquinho de favoritismo para vencer esse jogo, mas a princípio a gente vai com o mercado de gols, né? Acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais, e a gente pode estar indo com a primeira opção com a dica mais de 1 gol e meio. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui fora, vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Placar para esse jogo, vou botar 2-0 fora. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Espanhol, Liga, no caso lá Liga 2, né, que é a segunda divisão, jogo entre Eibar contra o Granada, jogo 4 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Eibar, que na minha opinião tem favoritismo, né? O Granada tá numa posição bem melhor, né? Tá em quarto lugar aqui com 3 vitórias e 1 derrota, 7 gols marcados, 1 gol sofrido, 9 pontos até o momento. Enquanto o time do Eibar tá aqui em 11º lugar com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 6 gols marcados, 5 gols sofridos. Na minha opinião, o fator do Eibar tá jogando em casa aí acaba sendo um pouco favorável pro time, né? Acredito que o time tem favoritismo aí pelo fato de jogar em casa, né? Jogando em casa é uma equipe muito chata. Se a gente for pegar até o próprio confronto direto aí, o Eibar quando joga em casa contra o Granada tem favoritismo, né? São 4 vitórias e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos jogando em casa contra o Granada. E nos últimos 5 jogos aqui nessa temporada, o time venceu aqui 4 partidas, né? 4 vitórias seguidas, por sinal, e apenas uma derrota aqui pro Girona, que foi agora no mês de junho, né? Que perdeu aí na La Liga 2 pro time do Girona por 2-0. Enquanto o Granada jogando fora de casa é uma equipe que oscila bastante, né? Dos últimos 5 jogos aí, apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Com isso, a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa ou empate, dupla hipótese, casa ou empate. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 1 gol e meio na partida. Placar para esse jogo, eu vou botar 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Brasileiro Série B, jogo entre Sport Recife contra o Bahia, né? Jogo muito importante para as duas equipes, jogo 8 horas da noite, né? Eu digo importante porque o Vasco tem tropeçado, né? O Vasco aí dos últimos 5 jogos venceu apenas uma, né? E perdeu 4, e com isso aí tá com 45 pontos, né? E se estacionou aqui nessa pontuação, e o Sport Recife vencendo esse jogo, por exemplo, jogando em casa contra o Bahia, pode ir a 43 pontos, então entra na briga aqui para poder, quem sabe, conseguir uma vaguinha no G4, né? Já que o Vasco tem decepcionado. E o Bahia, por sua vez, né, tá na segunda posição do campeonato com 51 pontos, vencendo esse jogo aí, bota 10 pontos de vantagem pro primeiro fora da zona do G4, que é o Londrina, né, que tá com 44 pontos, então o Bahia vencendo vai 54, bota 10 pontos de vantagem e fica bem próximo aí de conseguir essa vaga pra Série A da próxima temporada, né, então vai ser um jogo muito importante, jogo bem disputado, e o Sport jogando em casa é uma equipe chata, né, jogando em casa aqui a gente vai ver que dos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias e 1 empate, né, jogando no seu território, enquanto o Bahia
jogando fora de casa aí não conseguiu vencer nesses últimos 5 jogos, né? 3 derrotas e 2 empates. Com isso, acredito até um pouquinho no favoritismo aqui do Sport Recife para vencer esse jogo, mas a princípio a gente pode estar pegando o mercado de gols. Acredito que é jogo bom aí para a gente assistir 2 gols ou mais, e também vamos ter a oportunidade de assistir gol das duas equipes. Com isso, a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar arriscando aqui o ambos marcam. Acredito que as duas equipes vão marcar gols. Placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos para o nosso último jogo, vamos ter aqui Campeonato da Bolívia, né, divisão profissional, que é a primeira divisão, jogo entre Nacional Potosí contra o Always Red, jogo que acontece 9h15 da noite. Nesse confronto aqui a gente vai ter duas equipes com um ataque bem efetivo, né, especialmente o Always Red aí, que tem o segundo melhor ataque com 39 gols marcados, 14 gols sofridos, e o Nacional Potosí também tem um ataque bem efetivo com 27 gols marcados em 16 partidas, né, porém tem uma defesa bem vazada aí com a média de quase 2 gols sofridos por partida, né, 29 gols sofridos em 16 partidas. No confronto direto, se a gente for pegar aqui, tem um equilíbrio muito grande, né? Tem um equilíbrio muito grande, na verdade não, né? Tem a vantagem do Always Red, né? Que, querendo ou não, aqui dos últimos 5 jogos venceu 3 partidas e teve 2 empates. E sempre costuma aqui bater pelo menos 2 gols ou mais, como vocês podem ver, né? Mas nesse confronto aqui, pelo fato do Nacional Potosí estar jogando em casa, ele vai em busca dessa vitória para poder subir na tabela. E o Always Red aí no contra-ataque pode acabar matando a partida também, né? Então, grande chance aí da gente assistir uma partida com bastante gols, pelo menos 3 gols ou mais. E também vamos ter chance de assistir pelo menos golzinho no primeiro tempo. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui o mais de 2,5 gols na partida. Placar para esse jogo, vou botar 2-1 fora, 2-1 pro Always Red. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aqui os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, né? E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.